Olá, graça e paz, eu sou o pastor Evandro Soares, da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Manaus, e esta é a EBD Online. É um prazer nesse dia, nesta hora, nesse vídeo, podemos compartilhar um estudo da Palavra de Deus. Acompanhe-nos nesses 30 minutos que iremos estudar sobre o tema pesca. Nós já iniciamos 2 outras lições sobre esse tema, que é um acróstico. Pesca, lembra pescadores, lembra o ofício da pesca, lembra os primeiros discípulos de Jesus, mas na verdade é um acróstico que significa proclamação, edificação, serviço, comunhão e adoração. Esse acróstico tenta resumir a missão integral da igreja. Um tema tão caro à teologia latino-americana, desde Lausanne, Congresso Evangélico, realizado em 1974 na Suíça, que evangélicos de todo o mundo, sobretudo aqui na América Latina, no Brasil, enfatizam que a missão da igreja é holística, é integral. E nós então estamos estudando sobre isso. Já vimos 2 outras lições. A primeira sobre a letra P, de proclamação. A segunda, a letra E, de edificação. E hoje a lição número 3 é sobre o tema serviço, que é a letra S, de pesca. Então, queridos, nós temos um tema de uma seriedade enorme, porque é um tema muito importante, é um tema que tem uma fundamentação bíblica extraordinária. No entanto, há muita negligência dos cristãos atuais no que diz respeito a este tema. Então vamos primeiro defini-lo. Defini-lo é dizer que o termo serviço vem do termo grego diaconia, que significa serviço, tarefa ou trabalho que se presta a outrem. O termo originalmente servia para designar o trabalho escravo, ou as tarefas simples de um servo, mas depois passou a designar uma classe de pessoas na igreja. No caso, os diáconos. Os apóstolos, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, eles estavam servindo às mesas alimentos para as pessoas carentes lá na igreja de Jerusalém. E aí estavam complicados, porque essa era uma tarefa complexa, tinha a diferença de linguagem, há mulheres gregas, há mulheres que falavam em hebraico, e então eles resolveram designar 7 homens para servir as mesas. E eles, os apóstolos, ficarem mais voltados para a administração da palavra e da oração. Então, eles designaram aqueles que foram servir as mesas como diáconos. E aí esse termo passou a se designar uma classe de pessoas específica na igreja que tinha esse ministério, essa tarefa. No entanto, a diaconia é uma missão dada a toda a igreja, no sentido de serviço que toda a igreja deve prestar ao mundo, ao semelhante, seguindo o exemplo do próprio Jesus. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 12 a 16, é aquela passagem quando Jesus lava os pés dos discípulos e disse: eu vos dei o exemplo, para que vades e fazeis o mesmo. Fazer o mesmo não é só lavar os pés uns dos outros, mas é servir, é estar na prontidão do serviço, é estar no serviço que se presta a todo ser humano. E a isso a igreja tem como tarefa a missão diaconal. O serviço é uma tarefa de toda a igreja, não só dos diáconos responsáveis por servir as mesas, por servir a mesa da ceia e servir na distribuição de alimentos, mas toda a igreja também tem uma missão diaconal. Afinal, o próprio Jesus disse: eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir e dar a minha vida em favor de muitos. Então o Senhor Jesus é o exemplo de servo. E Ele nos deu o exemplo para que nós também possamos servir. Qual é a base bíblica disso? Vimos já uma, mas há aquela passagem de 1ª Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo de número 10. 1 Pedro 4,10 diz assim a palavra de Deus:
cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Essa é uma versão. A outra versão diz assim: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da graça multiforme de Deus. Então nós temos a tarefa de servir. O serviço é uma tarefa de toda a igreja. Toda a igreja do Senhor, todo o povo de Deus tem a tarefa de servir. Aqui esse texto deixa muito claro que nós devemos servir uns aos outros conforme o dom que recebemos. Agora então, nós podemos pensar sobre esse serviço a partir da sua natureza. Qual a natureza do serviço que toda a igreja é chamada a exercer? Primeiro, o serviço cristão se dá a nível individual e social. Ou seja, todo cristão individualmente é chamado a servir. Todo cristão deve aproveitar todas as oportunidades e para exercer o dom que recebeu de Deus para servir ao seu semelhante. O exemplo claro de Jesus acerca disso está na parábola do bom samaritano, quando o Senhor Jesus, lá em Lucas capítulo 10, do versículo 25 a 37, nos ensina que todos nós devemos ajudar, servir, amparar, acolher, servir o nosso semelhante. E a parábola do bom samaritano é aquela parábola onde um samaritano passava, viu lá um judeu caído por conta de assaltantes, e antes dele um levita e um sacerdote passaram de largo e não levaram em conta ali um seu semelhante, um patriota, um judeu ali caído, semi-morto. Mas um samaritano que tinha tudo para viver, e para desprezar e menosprezar aquele judeu, porque não se davam, mas pelo contrário, ele vai ao encontro daquele judeu, pesa as suas feridas, leva-o para uma hospedaria e cuida dele e ainda deixa lá um recurso para que o hospedeiro cuide dele, e quando ele voltar, se houvesse o hospedeiro gasto mais ainda, ele deveria restituí-lo. Então Jesus termina aquela parábola dizendo: quem você acha que era o próximo? E aí os judeus que estavam ouvindo, o judeu, o mestre da lei que estava ouvindo, disse: aquele que usou de misericórdia para com o outro. E então Jesus disse: vai tu e faz o mesmo. Porque nós temos que ter essa consciência individualmente de que estamos aqui, que recebemos um dom de Deus para servir o nosso semelhante. Havia um ditado antigo, popular, que dizia: quem não serve, quem não vive para servir, não presta para viver. Quem não vive para servir, não presta para viver. Isso é um ditado que muito mais se aplica, também ao cristão. Porque o cristão, o discípulo de Jesus, é alguém que vive para servir. Servir individualmente. Mas um outro aspecto da natureza do serviço cristão é o serviço que se presta coletivamente, socialmente. Porque a igreja cristã tem diante de si uma missão do qual ela foi conscientizada e ela começou a praticar desde o seu nascedouro, desde o seu nascimento. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 44 a 45, é uma passagem que nos mostra isso, que desde o início do cristianismo, a igreja cristã tinha consciência do seu papel social, de que o seu serviço, de que a missão diaconal era uma missão para a coletividade, que a igreja como um todo deveria servir. Atos 2, 44 a 45 diz assim: todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Então o que esse texto diz?
Esse texto diz que a igreja de Jerusalém, desde o seu nascimento, tinha essa consciência social de que precisava ajudar, de que precisava acolher, de que precisava servir as pessoas. E isso ela fez no primeiro momento ali entre os próprios cristãos, vendendo as suas propriedades, né, os cristãos individualmente, distribuindo o produto todos à medida que alguém tinha necessidade. Alguns estudiosos até chamam esse primeiro momento da igreja primitiva de um comunismo de bens, né? Porque o comunismo, socialismo histórico é o comunismo de produção, né? Onde todos produzem para todos se alimentar daquela produção. Mas esse comunismo aqui primitivo da igreja de Jerusalém foi um comunismo de bens. Por quê? Porque eles distribuíam seus bens, né, à medida em que alguém tinha necessidade. Então, queridos, nesse sentido, nós podemos entender que o serviço social, que a missão diaconal da igreja, ela é, pelo menos, sob 3 aspectos, ela pode ser analisada na questão da sua natureza. Primeiro, ela é uma semente do reino de Deus. Quando praticamos a ação social, nós estamos semeando o reino de Deus na face da terra. Romanos, capítulo 14, versículo de número 17. É aquela famosa passagem que diz: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Então, notemos que o termo aí justiça, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. Jesus também disse lá em Mateus capítulo 6, versículo 32, 33, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Reino de Deus é justiça. Nós estamos num mundo de injustiça. Então, quando a igreja pratica a missão diaconal de serviço à comunidade, à sociedade, à humanidade, a igreja está semeando o reino de Deus, que é um reino de justiça. Estamos no mundo de injustiça? Estamos. Estamos no mundo de desigualdade? Estamos. Mas a igreja, ela proclama, ela anuncia, ela sinaliza, ela semeia o reino de Deus. E o reino de Deus é justiça. Portanto, quando a igreja pratica ação social, quando a igreja serve ao semelhante, à humanidade, à sociedade, ela está sinalizando que há um reino diferente deste mundo, que é o reino de Deus, onde habita justiça. Onde há justiça, justiça de Deus. Esse é o primeiro aspecto que nós podemos pensar sobre a natureza da missão da igreja, da missão diaconal da igreja. Mas há um segundo aspecto, é que a Bíblia também diz que a missão da igreja não somente é uma semente do reino de Deus, mas ela também se manifesta concretamente, com ação concreta. Não basta só falarmos, não basta só discursarmos, não basta só nos penalizarmos com a situação social que o mundo vive. Nós precisamos agir, seja individualmente, seja como igreja coletivamente. O texto de 1 de João, capítulo 3, versículo 16 e 18, é uma das muitas passagens que mostram essa ação concreta da ação diaconal. Diz assim, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 16. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. A igreja deve manifestar a sua ação diaconal em ações concretas. Se eu chegar a ver um irmão padecer necessidade e eu fechar o meu coração em relação a ele, como pode permanecer em meu amor de Deus? Eu preciso ajudá-lo, eu preciso socorrê-lo, eu preciso servi-lo.
isso se dá tanto a nível individual, como também a nível social. Ou seja, eu não somente devo servir a uma pessoa individualmente, mas eu devo servir a muitos, aos que estiverem ao meu alcance. E eu, como indivíduo, como cristão, devo servir ao meu semelhante, como também como igreja, eu devo servir a mais e mais pessoas. Essa missão diaconal da igreja não somente é uma semente do reino, não somente ela é uma ação concreta, mas ela é também voltada para os pobres. Gálatas, capítulo 2, o apóstolo Paulo nos fala acerca disso. Gálatas, capítulo 2, versículo 9 e 10. O apóstolo Paulo estava falando da sua conversão, do seu apostolado, aí do seu encontro com as colunas da igreja de Jerusalém. Aí no final ele diz assim, versículo 9: E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Essa é uma das muitas passagens que mostram que a igreja cristã tem a sua ação diaconal voltada para os menos favorecidos, para os pobres. Muito embora Jesus disse que os pobres sempre os tem, sempre nós temos conosco os pobres, né? Aquele episódio lá, quando a mulher derramava nardo puro sobre a cabeça de Jesus e Judas reclamou que aquele dinheiro daquele nardo podia ser vendido e dado aos pobres. Jesus, mas os pobres sempre os tendes convosco. É verdade, os pobres sempre nós temos conosco, mas nós precisamos voltar a nossa ação social sempre para os pobres. Porque os pobres são os menos favorecidos. Os pobres que sempre estão conosco e que se multiplicam cada vez mais, precisam do serviço, precisam da ação concreta da igreja, do serviço. E esse serviço é voltado para eles. Jesus disse que felizes são os pobres, porque dos tais é o reino dos céus. Jesus fez uma opção pela pobreza e viveu, em uma vida de simplicidade e pobreza, mostrando que nós precisamos também, além de viver um estilo de vida simples, servir aos pobres, servir aos menos favorecidos da nossa sociedade. Daí, queridos, nós queremos fazer uma citação de um grande missionário metodista chamado Stanley Jones. Abre aspas, ele diz assim: a igreja cristã, com todas as suas falhas, é a melhor instituição de serviço no mundo. Stanley Jones foi um grande missionário metodista e que fez essa declaração. De fato, a igreja é sim a melhor instituição de serviço no mundo. Muito embora ela tenha falhas, muito embora há ONGs, há ONGs aí, que tentam de alguma forma disputar com a igreja, mas a igreja há 2000 anos serve à humanidade. A igreja há 2000 anos tem um histórico de serviço à humanidade, de promover o ser humano, de ajudar, de acolher. Grandes instituições foram fundadas no passado a partir da ação da igreja, de serviço. E nós precisamos então ter essa consciência de que o serviço, de que a ação diaconal é uma tarefa, é uma missão dada por Jesus para toda a sua igreja, para todo o seu povo, seja individualmente, seja socialmente. Vamos para uma segunda questão. A segunda questão é como se manifesta a ação diaconal da igreja. O serviço social da igreja deve se manifestar no compromisso e na consciência social que toda comunidade cristã deve ter. Infelizmente, nos últimos anos, muitos cristãos perderam essa consciência social e muitas igrejas deixaram de agir, de atuar na área social. Infelizmente,
Atribui-se isso à chamada teologia da prosperidade, que enfatiza muito a prosperidade material, e também o chamado individualismo exacerbado da nossa sociedade, onde cada um luta por si e não está nem aí para o outro. Isso tem levado muitos cristãos e muitas igrejas a uma falta de consciência social e a uma não ação, a uma omissão nessa área social. Muitos cristãos não estão nem aí e não agem em prol do seu semelhante, seja individualmente, seja como igreja. Nós precisamos ter essa consciência social de que essa é uma tarefa do povo de Deus. Servir à humanidade, servir aos pobres, servir ao nosso semelhante. Daí nós podemos entender que esse serviço, que essa ação diaconal da igreja, ela se manifesta em pelo menos 3 dimensões. Primeira dimensão, a chamada filantropia. Filantropia é aquela ação para o meu próximo, para o meu semelhante, para o meu irmão. Tiago, capítulo 2, é uma passagem que nos mostra esse tipo de ação. Tiago, capítulo 2, do versículo 14 a 17. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou a irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Veja que esse texto, Tiago faz referência a essa filantropia no sentido de dar roupa e alimento para o necessitado. É a filantropia que a igreja pode praticar individualmente, cada crente, e pode praticar também como coletividade, como instituição, como igreja, né? Fazendo uma arrecadação de alimentos, cestas básicas, fazendo a arrecadação de roupas e distribuindo àqueles que têm necessidade. Então isso é filantropia. Filantropia é uma prática que vem, né, sendo praticada pela igreja ao longo das eras e que nós devemos continuar essa prática como igreja cristã, e esse é um serviço que a igreja presta à humanidade e à sociedade. Mas há uma outra manifestação da missão diaconal da igreja, que não somente é a filantropia, mas são projetos de desenvolvimento social. E aí nós podemos citar, à luz da Bíblia, o chamado Ano do Jubileu, que está lá em Levítico, capítulo 25, do versículo 13 a 15, que é uma passagem bíblica lá do Antigo Testamento, que nos mostra que Deus instituiu em Israel um projeto para promoção da justiça social, que foi a chamada Lei do Jubileu, o Ano do Jubileu. Levítico capítulo 25. Eu quero ler com você essa passagem, porque é uma passagem significativa. Levítico capítulo 25, é o capítulo todo, mas eu vou ler somente do versículo 13 a 15. Olha lá o que diz a palavra de Deus. Nesse ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. Quando venderes alguma coisa ou ao teu próximo, ou a comprares da mão do teu próximo, não oprimas o teu irmão. Segundo o número dos anos desde o jubileu, comprarás de teu próximo. E segundo o número dos anos das mercês, ele venderá a ti. Pronto, até aí. É uma passagem longa, mas o que é o ano do jubileu? De cada 50 em 50 anos, o povo de Israel era convidado por Deus a celebrar o ano do jubileu, onde as propriedades voltavam originalmente ao seu dono. Se alguém tinha vendido, se alguém tinha se endividado, né, por conta, né, da sua agricultura e tal, vendido a sua terra, então de 50 em 50 anos aquela terra voltava ao seu dono original se ele tivesse empobrecido. Então era isso
a lei do jubileu, que era um projeto de Deus para a prática da misericórdia, a prática da igualdade social, da justiça social entre os israelitas. Alguns estudiosos dizem que nunca os judeus praticaram isso, outros alegam que não, que eles devem ter praticado. Mas o fato é que Jesus, lá em Lucas capítulo 4, versículos 16 a 19, ao citar a passagem de Isaías 61, Jesus faz referência ao ano do jubileu. Quando ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, para dar libertação aos cativos, dar vista aos cegos, e a proclamar o ano aceitável do Senhor. Essa referência, o ano aceitável do Senhor, é uma referência ao ano do jubileu. Então, nós estamos, desde Jesus, vivendo o ano do jubileu. E aí nós precisamos ter essa consciência social de também promover projetos que resultem em justiça social, igualdade social, em que tentem minar a questão da desigualdade, da pobreza, da dificuldade que existe nesse mundo para com os menos favorecidos. E a igreja, então, tem exemplos históricos de projeto de desenvolvimento social que a igreja cristã, que tem essa consciência da missão diaconal, precisa também desenvolver. Projetos de promoção humana, projetos para os idosos, projeto para crianças, projeto para adultos, projetos profissionalizantes, projetos de promoção do ser humano em todas as áreas. A missão diaconal é também e se manifesta também através de projetos de desenvolvimento social. E uma terceira questão da manifestação da ação diaconal é a ação profética. Amós capítulo 4 é um dos muitos profetas bíblicos que tem uma ação profética e que a sua ação profética é uma crítica aos desmandos, à desigualdade, à injustiça da sua sociedade. A igreja cristã também serve à sociedade com a sua ação profética, com o discurso e a ação que se manifesta profeticamente contra a injustiça social. Amós capítulo 4, eu vou citar lendo a passagem de Amós, que diz assim, Amós capítulo 4, versículo 1, ouvi esta palavra, vacas de Bazã, que estáis no monte de Samaria, oprimis os pobres, esmagais os necessitados, e dizei a vosso marido, dai cá e bebamos. Jurou o Senhor Deus, pela sua santidade, que dias estão para vir sobre vós, em que vos levarão com anzóis e as vossas restantes com fisga de pesca. É uma passagem onde Amós faz uma crítica contundente às mulheres daquela sociedade que oprimiam os pobres. Eram digamos assim, a burguesia daquela época que estava oprimindo os pobres. E Amós faz uma crítica social. Ele, como vaqueiro, colhedor de sicômoro, era alguém que foi a Samaria para criticar aquelas mulheres opulentas, que ele chama de vacas de Bazã, Ele faz essa comparação, criticando elas que estavam esmagando os pobres, estavam oprimindo os oprimidos, os necessitados daquela época. Então a igreja cristã também tem uma ação profética no sentido do discurso e no sentido de uma crítica social que a igreja deve fazer aos governantes, à sociedade desigual que hoje nós vivemos. Nós temos exemplos claros na história também de homens e mulheres que se levantaram como cristãos para fazer essa crítica social. Ali no Nordeste nós temos Dom Helder Câmara, que foi um grande líder católico que se levantou com críticas sociais tremendas e que é considerado no mundo todo como um grande profeta. Nós temos no mundo evangélico, na década de 60, Martin Luther King, que se levantou contra a segregação racial nos Estados Unidos e também é considerado um grande profeta social da igreja cristã. Mas a igreja também, com ações proféticas, ela pode manifestar esse serviço diaconal. Há um movimento no Rio de Janeiro chamado Movimento Rio de Paz,
liderado por um pastor presbiteriano chamado Antônio Carlos Costa, que é um movimento muito bonito, onde ações proféticas de protesto eles realizam ali naquela sociedade, e é muito interessante isso. Mas vamos então para a terceira questão, mas antes uma citação de Elton Trueblood, né, um famoso teólogo americano. Ele dizia assim: um evangelho genuíno sempre mostrará preocupação pela justiça social, antes que com o mero cultivo de um calor interior. Então, o evangelho genuíno, verdadeiro, vai sempre mostrar uma preocupação social. Nós não podemos nos eximir disso. Nós temos que ter uma preocupação social. Vamos para a terceira e última dimensão da nossa questão, né, da missão diaconal, que é a dimensão. Como a gente pode dimensionar o desafio que nós temos diante de nós? Nós vivemos numa sociedade de valores invertidos, onde a preocupação com o outro está quase como que totalmente esquecida. Lembrando aí a passagem de Miqueias 7:2, que diz que pereceu da terra o piedoso, e cada um, né, não lembra-se mais dos seus semelhantes. Cabe à igreja cristã dimensionar a problemática para servir eficazmente. Então, como dimensionar a missão diaconal da igreja? Primeiro, há um aumento da pobreza. Nunca se viu, e no nosso tempo, um aumento tão significativo dos pobres, dos miseráveis, dos famintos, como no nosso tempo. Nós estamos numa época de muita dificuldade econômica, social, e o número de pobres tem aumentado cada vez mais. E aí a grande questão que se faz, a pergunta que se faz é: cadê a igreja cristã? Nós precisamos servir. Jesus disse lá em Mateus capítulo 25, versículo 35, toda vez que fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, estive nu e me vestiste, fui forasteiro e me acolheste, estive doente e foste visitar-me, estive preso e foste ver-me. A igreja cristã, diante desse aumento significativo da pobreza, precisa agir socialmente, precisa cumprir a sua missão diaconal, de serviço diante dos pobres que cada vez mais carecem de uma ação, não só do governo, não só de indivíduos, mas da igreja cristã, porque essa é uma missão também da igreja cristã. Também, uma outra dimensão do serviço é a questão das crianças. Nós temos aí o problema da infância, uma infância perdida, milhares e milhares de crianças que têm sido vítimas de trabalho infantil, trabalho escravo, trabalho infantil, que têm sido abusadas, que têm sofrido exploração sexual, que têm sofrido, né, todo tipo de imposição, até mesmo ideológicas, na sociedade, e que têm sofrido também a questão do aborto, que também diz respeito a crianças, né, recém ou não nascidas, mas geradas. E aí nós precisamos pensar sobre isso, porque a igreja cristã tem também uma tarefa de servir as crianças. Lamentações, capítulo 4, versículo 4, é aquela passagem de Jeremias, né? Lamentações de Jeremias, quando ele diz acerca, né, das crianças. Ele diz assim, Lamentações 4:4, a língua da criança que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão e ninguém há que lhe dê. Tem muita criança aí espalhada pelo mundo e também na nossa sociedade, na nossa cidade, precisando de uma ação diaconal da igreja, precisando do acolhimento, precisando de pão, precisando de alimento, precisando de ajuda, precisando de famílias que as acolham, que as apoiem, que as ame, precisando de homens e mulheres, de uma igreja que as defenda diante do abuso, diante da exploração, diante do trabalho infantil. Por último, há grupos vulneráveis na nossa sociedade que também carecem da missão diaconal da igreja. O texto de Levítico 19 é aquela passagem quando Deus
lembra o povo de Israel de acolher os estrangeiros, os imigrantes, que hoje é um fenômeno também na nossa sociedade moderna ou pós-moderna. Há muitos estrangeiros, há muitos presos. O texto lá de Hebreu diz: lembrai-vos dos presos, como se fostes um deles. Temos que lembrar dos presos, temos que lembrar dos idosos, que são menosprezados na nossa sociedade, que precisam também do nosso apoio, que precisam também do nosso serviço diaconal. Quantos asilos estão aí carecendo de visitas? Quantos asilos estão precisando de apoio financeiro, de uma ajuda, de uma cesta básica, de uma visita de cristãos que possam ali dar um olhar, dar um carinho para aqueles idosos? Essa é a missão também diaconal da igreja para os vulneráveis. Uma frase também super importante, de William Bott, famoso general, fundador do Exército da Salvação. Enquanto mulheres chorarem, como elas o fazem agora, eu lutarei. Enquanto crianças pequenas têm fome, eu lutarei. Enquanto homens vão para a prisão, entram e saem, como eles o fazem agora, eu lutarei. Enquanto há um bêbado remanescente, enquanto há uma pobre menina perdida nas ruas, enquanto houver uma alma em trevas sem a luz de Deus, eu lutarei. Eu lutarei até o final. Esse foi William Bott, que fundou o Exército da Salvação, baseado naqueles 3 questões: sabão, sopão e salvação. Ele agiu em meio àquela sociedade ali na Inglaterra, no século XVIII, onde havia muita fome, muita miséria e desigualdade social. E ele resolveu agir. Mas a frase dele é que ele ia continuar lutando. Que ele ia continuar lutando enquanto houvessem mulheres chorando, crianças pequenas famintas, homens prisioneiros, bêbados, pobres meninas perdidas nas ruas, prostitutas e almas em trevas. Vamos concluir essa reflexão entendendo que a missão da igreja é sim o serviço. E nós precisamos ter essa consciência social e agir em prol dos menos favorecidos. A assistência social é uma vertente por excelência da ação da igreja, com uma forte influência sobre a sociedade tão carente dessas ações. Sirvamos! Então esse é o estudo número 3 da nossa lição Pesca, Serviço, da nossa EBD online da Igreja Presbiteriana Independente de Manaus. Você pode curtir, compartilhar, se inscrever nesse canal se ainda não é inscrito. Que Deus o abençoe grandemente e até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Amém.